José Carlos chegou aqui imprevisto, né? Imprevisto. O carro parou perto da rede de peixe e o pastor Adelmo falou comigo, pode ajudar ele? Eu posso chamar o guincho, porque se eu buscasse eles, o carro vai ficar ainda aí. Então, estamos resolvendo isso, já busquei um hotel para eles hoje à noite para ficar. Hoje à noite, mas eu quero, então, bem, boa noite para vocês, José Carlos, Raquel, Jessé, Cassiane e Aurora, né? Então, uma boa noite para vocês. Também para Maria, tá? E Rochelle, né? Bem-vindo nos cultos hoje à noite. Eu quero falar, se eu esqueço certo, fala comigo sobre dia 26, né? A coisa para pastor Daniel. Ele já chegou, está em Porto Velho com o pastor também. Dia 22 ele vai estar no culto com, acho que é Adonias. E ele pretende chegar aqui dia 23 e vai passar até dia 28 conosco, tá? Então, ele vai pregar aqui dia 26 e vamos planejar um tempo com ele para o culto, tá? Hoje à noite eu quero convidar vocês para abrir as suas Bíblias até o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, estamos continuando no estudo aqui. Muito bom, muito bom. Colossenses capítulo 1. E para iniciar, vamos ler versículos 12 a 14 hoje à noite. A Bíblia diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Podeis assentar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós queremos pedir as bênçãos na pregação da palavra de Deus, que pode ser liberto para trabalhar nossos corações, nossas mentes, para afetar nossas vidas. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. E agora, semana passada, nós ouvimos que o cristão não pode agradar a Deus sendo raso no conhecimento da vontade de Deus. Isso é um grande fato hoje em dia. E esse era o peso da oração de Paulo. Ele pede que os colossenses sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, ou seja, o quê? Da palavra de Deus. E isso é a vontade de Deus para a sua vida, que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E aí examinamos por que Paulo orou assim. Por que ele orou algo assim? Inteligência espiritual? Quem já ouviu sobre isso? Não? Então, o que é isso? Lembra-se do perigo em Colossos? Eram ideias, filosofias, discursos e ensinos que soavam profundos, espirituais, mas que no fim capturavam as pessoas mentalmente. E isso continua acontecendo até hoje. O perigo para você e eu é este: se você não conhece bem a palavra de Deus, você pode ser enganado muito rápido, muito fácil. Tem muita gente hoje guiada mais por frases religiosas do que pela própria Bíblia. Por exemplo, eu trouxe 3 exemplos hoje. Inclusive, eu estava conversando com alguém essa semana e eu vi 2 dessas frases de uma pessoa só. Eu não estou jogando assim, eu estou falando um fato. Tipo assim, a Bíblia diz: não julgueis. Tá? E pronto. Muita gente recebe isso como se fosse o resumo final
da vontade de Deus. Mas a Bíblia não fala desse jeito. Porque a frase continua. A Bíblia fala assim, não julgueis para que... Olha, agora ele está dando intenção. Para que não sejais julgados. Então, qual é a ideia ali? Jesus está condenando o julgamento hipócrita, orgulhoso ou injusto. Por quê? Escuta, igreja. Se não for assim, vamos ter um problema depois, quando o mesmo Jesus que falou, não julgueis, ele mesmo falou, não julgueis, em João 7:24, segundo a aparência, mas julgai. Quem falou não julgueis? Foi Jesus. Quem falou julgai? Que isso? Contradição? Ele falou não julgueis e agora está falando julgai. Escuta, ele falou, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, podemos entender, o problema é julgar do jeito errado. Tá? Paulo disse em Efésios 5:11, eu estou demonstrando para vocês como é que essa ideia de não ter um conhecimento bom na Bíblia é perigoso demais. O Paulo falou em Efésios 5:11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Para condenar as obras das trevas, primeiro você precisa reconhecer, né? E julgar. Para condenar, você está julgando. Não é? 1 João 4:1 diz, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Agora eu falo de novo, para provar os espíritos, é preciso julgar. Tá? Percebe o problema? Uma frase isolada começa a governar mais do que o conjunto da verdade de Deus. Outro exemplo que eu vi essa semana. Alguém diz, Deus é amor. Amém, eu concordo com isso. Então, todas as igrejas devem trabalhar juntos, porque nós servimos um Deus só. Parece bonito, parece humilde, parece até espiritual, mas a Bíblia também manda o quê? Contender pela fé. Judas 1:3, batalhar. Uma palavra forte, né? Batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. A Bíblia também manda marcar os que causam divisão pela falsa doutrina. Romanos 16:17 fala isso. Noteis os que promovam dissensões e escândalos contra a doutrina e vos desvieis deles. Rapaz, nem toda união é espiritual. Nem toda união é espiritual. Às vezes, a unidade é comprada ao preço da verdade. Tá? É por isso que Paulo orou para que eles fossem cheios, igreja. Cheios do quê? Não de frases, não de opinião religiosas, cheios não de slogans espirituais, mas cheios do conhecimento do quê? Da vontade de Deus, para não ser enganados. Porque Deus não quer o seu povo ignorante. Deus não quer o seu povo assim. Deus quer seu povo inteligente, o quê? Na verdade. Mas conhecer a verdade não é o alvo final. Não, Paulo queria que eles entendessem que o fato de conhecer a verdade de Deus é para transformar sua vida no dia a dia, para transformar sua vida, não para ter informação demais. Não, ele queria que esse conhecimento produzisse uma vida. Ele falou, pode olhar rapidinho, Colossenses capítulo 1, estamos bem perto daqui, versículo 10, para que possais andar dignamente
dignamente. Olha, andar. Então, vimos que quando esse conhecimento governa a vida, isso aparece. Fruto, crescimento espiritual, força espiritual. Deus fortalece você, versículo 11. E você vai ter uma paciência e gozo. Ou seja, isso, o conhecimento da vontade de Deus não termina na mente. Escute bem, ele desce para o andar. Tem que fazer isso. Mas agora alguém pode ouvir tudo isso da forma errada. Alguém pode ouvir Colossenses 1, 9 a 11 e pensar assim, então a vida cristã é isso? É viver melhor? É produzir mais? É agradar mais a Deus? Aguentar mais? E a resposta de Paulo, não. Não é assim que Paulo constrói o pensamento. Porque depois de orar por uma vida digna do Senhor, Paulo volta ao fundamento dessa vida. O que é a base de uma vida que produz fruto? Salvação. Então, versículos 10, 11 são uma oração. Mas 12 a 14, ele está orando por eles. Mas 12 a 14, Paulo está orando agora até Deus. Paulo mesmo o que ele fala? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Veja como Paulo começa, com gratidão. Isso já corrige uma leitura torta do que havia antes, Porque quando a Bíblia fala de uma vida digna do Senhor, gente religiosa pensa no quê? Esforço. Quando a Bíblia fala de agradar a Deus, gente religiosa pensa em mérito. Quando a Bíblia fala de fruto, gente religiosa começa a medir desempenho. Assim, tal. Mas Paulo não quer deixar você ouvir assim. Então, antes de prosseguir, ele puxa você de volta para o quê? Para a graça. Ele puxa você de volta para a salvação. O Paulo, ele puxa você para o que Deus já fez por você. E isso é crucial, porque uma das grandes doenças, eu falo mesmo, do meio cristão, é tentar viver a vida cristã sem ficar impressionado com a salvação. Como se fosse nada, como se fosse uma coisa leve. Salvação é tudo para nós. Salvação é a base de tudo. Eu não consigo viver santo sem a salvação. Eu sou pecador, mas graças a Deus eu sou salvo. Então Paulo começa dando graças ao Pai. Olha aí, para Paulo, o cristão maduro não é só aquele que sabe pedir de Deus bem bonito. Ele pode orar bonitão, não. É aquele que sabe agradecer a Deus. Isso é importante. E agradecer a Deus pelo quê? Que nos fez idôneos. Eu espero que você estude sua Bíblia. Esta palavra, essa expressão é pesada. Nos fez idôneos. Ou seja, isso nos qualificou. Nos tornou aptos, nos tornou capazes. E note com cuidado o que a Bíblia está dizendo, o que ele não está dizendo aqui. Ele não diz que Deus encontrou em nós qualificação. Ele não diz que Deus reconheceu em nós merecimento. Ele não diz que Deus olhou para nós e disse, agora sim, melhoraram bastante, agora estão prontos. Eu sentei onde a irmã Lília está sentando semana passada, eu falei com um jovem por meia hora. E o que ele falou? Eu falei com ele sobre o evangelho. Como ele é pecador, que por causa do pecado ele vai pagar por isso. E a justiça de Deus fica acima dele. Que é o quê? A morte espiritual. E por causa disso, ele merece
o inferno, mas por causa do amor de Deus, Jesus morreu por ele. E ele está oferecendo a salvação. E quando eu expliquei isso para ele, eu falei, e aí, o que você acha agora? Ele falou, é muito. Ei, deixe-me largar algumas coisas na minha vida. Deixe-me melhorar a minha vida antes de eu receber Cristo. Ele falou isso. O que é isso? Engano. Eu falei, meu amigo, você não pode melhorar sua vida sem um poder sobrenatural, porque você já é pecador. Você não merece isso, não tem poder não. Então, eu estava implorando ele para deixar essa crença errada. Você não pode melhorar sua vida sem Cristo. E graças a Deus que não é necessário, porque Deus nos fez idôneos. A aptidão necessária para participar da herança não nasceu em nós. Foi produzido por Deus. E isso destrói o coração religioso do homem. Por quê? Porque o homem natural sempre quer entrar na presença de Deus levando alguma coisa. Seu esforço, seu histórico, sua melhora, sua sinceridade, sua dor, suas promessas, sua religião. Mas Paulo diz, não é assim. O Pai nos fez idôneos. Isso é o que o pecador precisa entender, que sem Cristo você pode ter moralidade e ainda assim não ser apto. Pode ter religião e ainda assim não ser apto. Pode ter linguagem cristã e ainda assim não ser apto. Pode frequentar culto, cantar, saber, responder, conhecer histórias bíblicas e ainda assim não ser apto. Por quê? Porque o problema do homem não é só falta de informação, é culpa, é pecado, impureza, é separação de Deus. Então, o pecador não precisa apenas de instrução, o pecador precisa ser nova criatura. Nova criatura. E só Deus faz isso. E Paulo diz que Deus nos fez idôneos para uma coisa específica. Continua comigo. No versículo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para, olha aí, participar da herança dos santos na luz. Olha, aqui Paulo está falando de herança. Isso vai até o Velho Testamento. Porque talvez você já sabe que Deus deu a Israel herança. Uma terra, né? Um lugar, identidade, meu povo. Tá? Um povo separado. Mas Paulo aqui está falando de algo maior. Não é de Canaã. Não. Ele está falando da herança final do povo de Deus, que é vida eterna. Vida eterna, a presença de Deus, comunhão com os santos, participação no reino de Deus, descanso final. E ele diz dos santos. Ou seja, isso não é herança privada. Não, cada um fica no seu canto. Deus salva todos. Ele pode, ele quer salvar. Ele quer reunir os santos. E ele fala na luz, importante. Não nas trevas, não na confusão, não na impureza, não no domínio do pecado. Você já reparou na Bíblia quantas vezes Deus falou: as pessoas que praticam pecado assim não vão herdar o reino de Deus? Porque é um fato. Olha, aqui ele falou, essas pessoas, os santos, eles andam na luz. Então veja o contraste. Pessoas que por natureza pertenciam à escuridão, agora foram tornadas aptas a participar de herança na luz. Olha, isso não é pequena melhora, não é ajuste de comportamento, não é reforma religiosa. O que é isso? Isso é mudança de condição. Isso é salvação. E aí surge a pergunta, então, mas como isso aconteceu? Como alguém indigno se torna apto? Como alguém que estava fora
entra. Como alguém das trevas entra na luz. E Paulo responde na oração ao Pai, em versículo 13, o qual nos tirou da potestade, das trevas. Agora Paulo aperta mais, ele não diz, que fomos guiados, que fomos convidados, que recebemos uma chance. Ele diz que fomos o quê? Tirados, resgatados, arrancados, retirados à força de um domínio. A palavra potestade fala de autoridade, de domínio governante, de poder real. Agora presta atenção nisso. Paulo está dizendo que antes da salvação, o homem não está neutro. Não, ele anda de acordo com a carne, de acordo com o mundo. Ele não está no meio termo. Ele está debaixo de uma autoridade. Qual? Das trevas. E aqui precisamos quebrar outra ideia errada. Que muita gente pensa em trevas só como coisas escandalosas, extremas, monstruosas. Mas a Bíblia fala de trevas de forma mais profunda. Na Bíblia, as trevas são escravidão ao pecado. Que todos nós em Cristo. Trevas são viver fora da luz de Cristo. Trevas são consciência sem Cristo. Vida sem Cristo. Um coração, uma vida governado. Seja religioso ou não, por outra autoridade. Então alguém pode ser educado e estar em trevas. Alguém pode ser respeitado e estar em trevas. Alguém pode ser trabalhador e estar em trevas. Alguém pode ser religioso e estar em trevas. Por quê? Trevas não são só coisas feias. Trevas significa vida fora do Filho de Deus. Isso é trevas. E Paulo diz, Deus nos tirou disso. Irmão, isso é salvação bíblica. O homem não tirou si mesmo. Não, Deus tirou ele. O Pai tirou ele. E isso confronta o orgulho humano. Porque tem muita gente que fala, eu resolvi as coisas com Deus assim, eu fui mudando, eu tomei uma decisão, eu procurei a Deus. A Bíblia fala que ninguém faz isso. Deus nos procura primeiramente e depois nós procuramos Ele, não? Então, Paulo coloca o peso onde ele deve estar. No quê? O Pai nos fez idôneos, Ele nos tirou, Ele nos salvou. E isso faz a pergunta cair sobre nós. Você mesmo, escuta bem aqui. Você já entendeu sua salvação assim? Você já entendeu sua salvação assim? Não como melhor religioso. Não. Não como fase espiritual. Mas como? Como um resgate real de um domínio real. Porque quem nunca se viu nas trevas dificilmente vai admirar a luz. Quem acha que precisava só de ajuste nunca vai se maravilhar com salvação. Então, quem acha que estava apenas meio perdido nunca vai agradecer como alguém que foi arrancado do abismo. Entendeu? E talvez esse seja um dos motivos porque tanta gratidão morreu em tantas igrejas. Isso é bem falado lá na minha terra, é bem falado do púlpito. O que os pastores falam lá na sua terra? Eles falam que a maioria das pessoas nas igrejas nunca receberam Cristo. Eles são frequentadores, até membros, eles têm uma aparência espiritual, eles têm uma língua religiosa, mas por dentro, os pastores não estão vendo o quê? Fruto espiritual, mudança real, desejos novos. E está julgando. Não estamos usando a Bíblia para ver isso. Gente, se você está aqui hoje à noite, religioso, mas sem salvação, o que vai acontecer? Quando morrer,
vai para o inferno. Seria absurdo para continuar pensando, enganado, que tudo é bom entre você e Deus por causa das suas obras, quando isso é antibíblico. Eu pensando, tudo vai dar certo, quando não vai. Você não gostaria de que alguém falasse com você, falando, olha, você precisa de salvação. Claro, eu quero isso. Se eu estou pedido, rapaz, alguém fala comigo, tá? Se for assim, então nós temos que entender isso. A maioria das pessoas, é falado na minha terra, a maioria dos membros não realmente são salvos. Isso é sério. Pouca visão do pecado, pouca visão das trevas, pouca visão da perdição e pouca visão da grandeza da salvação. Mas quando Paulo pensou na salvação, o que ele fez? Eu dando graças ao Pai, que me tirou das trevas, que me fez idôneo. E Paulo levanta a igreja a fazer isso também, dando graças ao Pai. E ele diz isso porque salvação não é apenas ser arrancado de um lugar, salvação é ser colocado em outro lugar. É isso que ele afirma na segunda metade do versículo 13. Veja o versículo 13 comigo. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha aqui, igreja. Deus não apenas nos tira debaixo de um domínio. Deus nos coloca debaixo de outro. Ele nos transportou. Essa palavra tem a imagem de transferência. Isso é uma mudança de jurisdição, mudança de cidadania, mudança de senhorio. E nós para onde fomos transportados? Para o reino do Filho do seu amor. O Filho amado. O Filho querido do Pai. O Filho em quem o Pai tem prazer. Ou seja, a salvação não é só você escapar de punição. A salvação é você ser colocado debaixo do governo do Filho amado de Deus. Por que ele falou a palavra reino? Quando você pensa em um rei, um reino, o que você acha? O que vem na mente? O reino é um povo governado por um rei. É isso? Enquanto Deus nos salva, Ele não apenas te limpa, Ele te traz para um governo, Ele muda sua lealdade, Ele muda seu Senhor. Então, quem está governando sua boca? Quem está governando sua vida? Qual rei? Deve ser esse rei. Porque, meu amigo, quando você recebeu Cristo, de verdade, você foi tirado disso e transportado para um novo rei, um novo pai. Mas o problema nas igrejas, tem a gente que quer perdão, mas não quer senhorio. Eles querem paz, mas não querem submissão. Eles querem o céu, mas não querem um rei. Eles querem a coroa, sem o trono. Eles querem Cristo como Salvador, mas não Cristo como Senhor. Isso é o problema. E Paulo não conhece esse tipo de salvação. Ele não conhece isso. Na salvação, você é transferido. O Pai nos transportou para independência religiosa? Não. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E a pergunta que fica é simples e séria. Se você pertence a um reino, quem governa suas decisões? Quem governa a sua consciência? Quem governa o seu corpo? Quem governa seu tempo? Sua boca, sua vida escondida? Porque a igreja, ser transportado para esse reino significa
Que o filho amado do Pai agora tem o quê? Direito legítimo sobre você. Ele não falou sobre reinar, reino e por nada. Ele está ligando isso com todas as ideias. E aí Paulo dá a base final. Como esse transporte aconteceu mesmo? Como é que pode acontecer? Porque se somos pecadores e Deus não vai ignorar pecado, como é que Deus podia fazer isso conosco? Veja o versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu, olha aí, sangue. A saber, está clarificando, a remissão dos pecados. Olha, agora Paulo abre o mecanismo da salvação. Como é que pecadores indignos foram feitos aptos? Como é que escravos das trevas foram libertos? Como é que inimigos foram trazidos para o reino do Filho? Em quem temos a redenção. E essa palavra redenção é linguagem de resgate por pagamento. Isso não é uma palavra leve na Bíblia. Ela pressupõe cativeiro, pressupõe dívida, pressupõe incapacidade e preço. Na antiguidade era usada em contexto de escravidão. Então, Paulo aplica essa imagem à salvação da igreja. Nós não fomos libertos de graça no sentido sem custo. Não, Jesus Cristo pagou por isso. Foi de graça para nós, mas não foi barato para Cristo. Custou o quê? Seu sangue. Ou seja, pela sua morte sacrificial, pela sua vida derramada, pela sua entrega na cruz, você hoje foi libertado. E aqui Paulo derruba toda a versão rasa do Evangelho. Cristo não veio apenas inspirar pessoas. Ele não veio apenas ensinar, só exemplo para o mundo. Não, Cristo veio para derramar seu sangue. Porque sem sangue não há remissão. Sem morte não há perdão. Sem cruz não há redenção. Isso é importante dizer porque existe um tipo de linguagem religiosa hoje que fala de Jesus o tempo todo, mas quase sem cruz, quase sem sangue, quase sem culpa, quase sem esse negócio. E Paulo fala, não, isso não é o Cristo que eu conheço. Lembra do perigo aqui? Veja o capítulo 2, versículo 8. Eu preciso destacar isso com vocês. Veja capítulo 2, versículo 8. Ele fala o quê? Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo o quê? Cristo. Olha aí. As frases eu ouvi esta semana não foram baseadas na Bíblia. Filosofias dos homens. Filosofias dos homens. E Paulo fala, não é assim. Então, ele concluiu, a saber, a remissão dos pecados. A remissão é perdão, igreja. Dívida enviada embora. Acusação retirada. Isso aqui é uma das coisas mais preciosas do Evangelho. O quê? Não é que Deus decidiu fingir que o pecado não existiu. Não é que Deus ficou menos santo. Não é que Deus baixou o seu perdão. O seu padrão, desculpa. O pecado mesmo foi tratado. A culpa foi enfrentada. A justiça de Deus foi satisfeita. E por isso o perdão pode ser dado à igreja. Então, quando Paulo fala de remissão, ele está dizendo o quê? Culpa removida, condenação retirada, conta quitada, paz estabelecida.
No que? Nas suas obras? Não. Batismo? Não. Na sua fidelidade à igreja? Não. Dízimo? Não. Oração? Não. Em Cristo? Em Cristo, igreja. Agora vamos juntar tudo. Ele está falando aqui, ó. O Pai nos fez idôneos para a herança. O Pai nos tirou da potestade das trevas. O Pai nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E no Filho temos redenção pelo seu sangue. E no Filho temos remissão dos pecados. E quando Paulo meditou nisso, o que ele fez? Dando graças ao Pai. O que ele fez para mim. Olha, eu quero encorajar você hoje. Você é uma pessoa grata. Quando você acorda todo dia, você pensa em agradecer a Deus. Ele merece isso. E se você for pensar certo sobre sua salvação, a custa, o tanto trabalho que foi nisso, isso vai levar você mesmo para dar graças ao Pai. Eu quero que vocês entendam a sua vida cristã, a igreja. Você não foi apenas ajudado. Não. Você foi qualificado. Deus qualificou você para participar na herança dele, que é vida eterna. Oh, que riqueza. Você não foi apenas aconselhado. Não. Você foi arrancado das trevas. Você não foi apenas melhorado. Não, você foi transportado um novo reino. Você não foi apenas aliviado, você foi redimido pelo sangue de Cristo. E você não foi salvo para manter um pé nas trevas. Você não foi salvo para negociar com o pecado de estimação. Você não foi salvo para viver debaixo de dois governos. O texto diz que Deus mudou sua situação, isso mesmo. Sua vida, isso mesmo. Mas meu temor, igreja, é que alguém esteja aqui hoje e ainda assim esteja debaixo da potestade das trevas. Isso é meu temor mesmo. Você já tem redenção pelo sangue de Cristo? Ou ainda carrega a sua culpa? Que pergunta? Se você for libertado, sabia? É incrível o que Deus faz na sua vida. Olha aqui, ninguém entra nessa herança por simpatia religiosa. Não. Ninguém entra por proximidade com cristãos. Ninguém entra por melhora moral. Como podemos entrar? O Pai nos fez idôneos. O Pai nos tirou. Olha, o Pai nos transportou. Eu posso fazer nada para me salvar. Se você está aqui hoje à noite pensando que você tem uma partezinha na sua salvação, você foi enganado mesmo. Eu estou falando sério. Seria uma pena grande se você for para a eternidade enganado assim. Porque você não vai entrar na herança por simpatia religiosa. O Pai tira, o Pai transporta, o Filho dá a redenção. Então, abandone toda confiança em si mesmo. Não confia em emoção, não confia em tradição, não confia em passado religioso. Corra para Cristo, para Ele, porque só nele há redenção pelo seu sangue. E só nele há remissão dos pecados mesmo. Vamos orar hoje de noite. Eu quero convidar vocês, se Deus tocou seu coração hoje de noite,
para responder a Ele mesmo. Se Deus revelou a você, você fazia parte da igreja desde a infância. Não salva ninguém. Mas Deus já me curou, Deus já me protegeu de várias coisas. Isso não é salvação. Salvação é um encontro com Cristo quando você reconhece que você é um pecador, você não tem chance nenhuma. E sabendo tudo isso, isso leva você para invocar o nome do Jesus Cristo, o Salvador. Isso é salvação. Se você é menos do que isso, ou mais do que isso, não é salvação bíblica. E Paulo está descrevendo isso em Colossenses. Porque essas pessoas aí foram ouvindo coisas esquisitas sobre filosofias, tradições de homens. E Paulo falou, não. Salvação genuína e assim, vai criar uma mudança na pessoa, vai criar luta, estamos estudando na escola dominical, vai criar luta sim, mas a luta é uma evidência, tá? Vai criar isso. Então, se Deus colocou algo no seu coração, responde a Ele. Eu vou deixar alguns segundos aqui, se ninguém responder, aqui no altar, tá bom? Eu vou orar para vocês, tá? Sim, nosso Deus, eu sou muito grato. E anos atrás, o Senhor me buscou. O Senhor me convenceu dos meus pecados, meu destino, por causa dos meus pecados que eu amava, eu procurava. Mas o Senhor mostrou seu amor para mim, que veio a esse mundo para morrer na cruz, para derramar seu sangue. Para quem? Eu? Eu sendo inimigo ainda? Sim. E hoje, eu sou grato. Eu quero dar graças ao Pai por minha salvação, que eu não mereço, nem poderia merecer. Mas está seguro nas mãos de Jesus Cristo a redenção, minha alma. E hoje à noite, se alguém está aqui hoje à noite sem saber isso, sem conhecer o Senhor, em verdade, em salvação, um relacionamento íntimo assim, meu Pai, eu estou orando que o Senhor vai convencendo essa pessoa, não para essa pessoa ficar mais culpada só em si, mas para virar para o Senhor, para correr até o Senhor, para receber a salvação real, genuína. E para os seus filhos aqui nesse salão, que está mais atraído neste momento no mundo, nas coisas mundanas, e todos nós temos que lutar com isso. Ajuda eles, por favor, para reconhecer, para pensar, para meditar mais na cruz mesmo. O que salvação custou o Senhor? Sua própria vida. Ajude eles para meditar nisso. E isso vai, com certeza, nos levar para gratidão. Obrigado mais uma vez pelo culto hoje à noite. Abençoe cada família, cada pessoa aqui. Em nome de Cristo, oramos, agradecemos. Amém. Obrigado pela atenção hoje à noite. Se quer conversar mais, eu vou tentar chegar atrás. Às vezes não funciona certo, mas eu vou.